atenção aí, gente, vocês vão ver que em cima da mesa a gente tem um leque e tem um panfleto, né? Isso daí é pra gente levar para casa, tá? O pessoal do Instituto Pavon, que também faz essa campanha do Outubro Rosa, eles cederam gentilmente para a gente usar aqui hoje, tá? Tem umas informações interessantes e tem um leque aí, né? Para quem já passou da idade aí, né? E os hormônios estão bagunçados. Alô? Ok. Bom, meninas, irmãs, amigas, estamos aqui de novo. Espero que vocês não tenham enjoado desse cara. Segunda, terceira. Mas é muito bom, muito gostoso falar com vocês, especialmente na área de saúde. Eu gosto muito, mas sou só curiosa. Se eu falar para o Leonardo, eu achei que eu era informada, mas eu acho que eu sou curiosa. Né? Ele provou que nós somos muito mal informados. Só para dizer para o Leonardo que eu moro em Moçambique. Lá dizem que oficialmente é 25% de HIV, mas conversando com os médicos, é muito mais, quase 50%. Agora você imagina, nós trabalhamos com jovens em acampamentos, em vilas. Não tem perigo de eu pegar o HPV no banheiro público, porque lá não é banheiro, é buraquinho no chão. Então a gente nem senta. Mas o risco existe, claro. Nunca fui vacinada. Mas agradeço o Leonardo pelas informações. Eu comprei lá na África um livro chamado Onde Não Há Médico. Não sei se você já ouviu falar. É parecido com esse, que dá ideias, dicas de primeiros socorros, de como tratar algumas coisas. E eu, como curiosa, às vezes abro um livro e fico ajudando pessoas, mas por causa da necessidade e das oportunidades que a gente tem de ajudar jovens, senhoras, onde trabalhamos, o que não faltam problemas de saúde. Irmãs, o que eu queria falar, e também não quero demorar muito, é que eu acho que nunca se falou tanto de saúde. Não sei se as irmãs percebem isso também. Não é à toa que estamos fazendo aqui uma programação relacionada à saúde. Sites, palestras, médicos, mensagens. Recebemos mensagens no WhatsApp, ideias. Nunca se incentivou tanto a vacinação, a atividade física, a boa alimentação. Estamos falando muito em saúde, graças a Deus. Mas estamos falando muito em doença também. Eu não sei se é porque as redes sociais ampliam o nosso conhecimento, e a gente tem muitas amizades, muitos conhecimentos. Como estamos vendo pessoas doentes? Aí eu me pergunto, como pode falar tanto em saúde e tantas pessoas doentes? Eu acho que uns 30 anos atrás, no tempo de moça, tinha algumas coisas que a gente não ouvia falar. Fibromialgia, hoje se fala muito. No meu tempo de moça eu não ouvia falar. Síndrome do pânico, déficit de atenção, hiperatividade, bipolar. E mais, algumas ideias aí que hoje se fala muito. Depressão, eu acho que já se falava. Alzheimer. Antigamente falavam demência ou esclerose ou alguma coisa assim. O que está acontecendo com a humanidade? Por um lado, a medicina super desenvolvida,
aparelhos, pesquisas científicas, curas para isso, curas para aquilo. Por outro lado, tanta gente doente, tanta gente sofrendo de problemas emocionais e também físicos. O que será que está acontecendo com a humanidade? Aí eu gostaria de ler com a gente, aqui, vou pedir a Vera para me ajudar. Romanos 8, eu vou ler na Bíblia atualizada. A Vera vai ler para mim. Romanos 8, 18 a 23. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Vou ficar melhor se eu me movimentar muito engessado. A natureza, a criação, geme, sofre angústias por causa da vaidade do homem, como nós vimos aqui. A criação que nós cantamos, que a Vera colocou ali, que nós exaltamos a Deus pela maravilhosa criação, pela maravilhosa natureza, criada por Deus, perfeita, está sendo destruída por causa da ganância, da vaidade, do orgulho, da ânsia de poder, de status. E com isso, a natureza geme, por culpa do pecado do homem. E nós, consequentemente, gememos também. Estamos sofrendo as consequências de um mundo caído, de um mundo sem Deus. Claro, existem pecados que nós não... Desculpa, existem doenças que nós não podemos evitar. Deus tem um propósito em nos dar um tipo de doença. Mas muitas vezes sofremos por causa de um mundo caído. E muitas vezes também sofremos por causa de escolhas erradas que nós mesmos fazemos. Um dos tópicos aqui do panfleto fala de algumas ideias de como evitar o câncer e o câncer de mama. É um estilo de vida saudável. É evitar o estresse, é se alimentar bem, é praticar exercícios físicos, é tomar muita água e tudo mais. Não que isso seja 100% garantido. Mas eu acho que poucas levantaram as mãos quando ele fez aquelas perguntas do nosso estilo de vida. E pior, não é só na parte física, na parte espiritual, nós estamos também relaxando. Não estamos buscando a Deus como deveríamos buscar. Não estamos obedecendo a Deus como deveríamos obedecer. Estamos fazendo escolhas erradas, decisões erradas, dando passos sem consultar a Deus. E aí batemos a cabeça, ficamos doentes e aí culpamos a Deus, culpamos os médicos, culpamos a sociedade, sendo que muitas vezes a escolha foi minha. Eu segui um determinado caminho
que eu sabia que não era certo e me dei mal. Então, estamos gemendo. Nesse corpo, todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos gemendo por causa do pecado. E estamos aguardando, como lemos aí, a redenção. Que maravilhoso dia quando Deus vai nos levar todos, aqueles que creem em Jesus, e lá nós vamos estar libertos de toda a dor, de toda a doença, o choro, o gemer, tudo mais. Mas enquanto nessa vida nós temos que esperar com fé a nossa redenção, a redenção do nosso corpo. E buscando a Deus e fazendo escolhas certas. Vou pedir para a Vera ler agora Provérbios 3. Provérbios 3, de 1 a 12. Filho meu, não se esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te impactes de sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Obrigada, Vera. Eu acho que esse texto tem tudo a ver com o nosso assunto. Provérbios não são promessas, são princípios do bem viver, são instruções, são dicas do nosso dia a dia, nos ajudando a fazer escolhas boas, escolhas sábias, para daí colhermos consequências e resultados bons e saudáveis. Então esse texto são princípios que nos ajudam a ter saúde física e saúde espiritual. Não sei se vocês perceberam que de 2 em 2, até o versículo 8 pelo menos, de 2 em 2 versículos, ele vai falando assim: faça isso, não faça isso, e o resultado. Faça, não faça, e o resultado. Então, no versículos 1 e 2, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. O não te esqueças. O sim, guarde os meus mandamentos. Consequência, aumentarão os teus dias e você terá anos de vida e paz. Quem é que não quer longevidade? Se estamos falando de saúde, é porque queremos ter saúde para viver bem e viver muito. Com saúde e alegria. Só que aqui ele põe uma condição: guarde os meus mandamentos e não te esqueça dos meus ensinos. Isso aqui é a palavra de Deus, gente. A irmã Maria estava dizendo agora, achei muito bonitinho, que ela disse, para ela fugir da depressão, ela busca na palavra de Deus.
de Deus deu forças para ela vencer a depressão. Isso é usar a palavra de Deus a nosso favor. E guardar os ensinos, não esquecer os ensinos de Deus, não é só vir ao culto do domingo, não é só escola dominical, não é só reuniões de senhoras, é muito mais do que isso. É diário, é comunhão com Deus 24 horas por dia, é obediência à palavra de Deus 24 horas por dia, é devocional, oração. É buscar livros, buscar palestras, buscar vídeos, é gastar tempo. Não é ler 5 minutos de manhã na hora do café e tchau, você depois nem se lembra do que deu. É se alimentar, é instruir o teu coração nas coisas de Deus. E isso dá trabalho. Vir à igreja de domingo não é tudo isso. A gente encontra o pessoal, a gente canta, a gente conversa, a gente senta, ouve. É gostoso. Agora, manter 7 dias da semana, vida devocional, comunhão, hora silenciosa, leitura da Bíblia, isso dá trabalho, mas é um hábito. Como todos os outros hábitos, a gente adquire. Leva um tempo, mas a gente adquire. Lá no PV Moçambique, a gente instrui os jovens a fazerem hora silenciosa. E nós damos ou vendemos muito baratinho um diário de hora silenciosa. Então, estamos numa campanha do jovem moçambicano ler a Bíblia, ter comunhão com Deus. E é tão bom vermos o resultado de muitos que estão fazendo isso. Uma vez por ano fazemos uma espécie de uma competição entre as igrejas e eles vêm com versículos decorados, com temas bíblicos para comentar. Eles mandam no grupo versículos da hora silenciosa. Porque esse é o nosso objetivo, é ler, estudar e encorajar outros a fazer. Eu tenho por hábito ler a Bíblia toda, além da hora silenciosa. Mas eu não tenho nenhum compromisso com isso, não estou prestando contas para ninguém, entre eu e Deus. Então eu leio um capítulo por dia. Mas assim, eu já li a Bíblia várias vezes, não sei quantas vezes. Eu chego em Apocalipse, volto para Gênesis. Leio um capítulo. Tem dia que eu leio 2, tem dia que eu não leio nenhum, quando não dá tempo, estou viajando alguma coisa. E isso é um compromisso que tem me valido muito, porque eu tenho descoberto coisas na Bíblia que às vezes eu nem conhecia. Isso fica só aí uma dica. Aí no versículo 3 e 4, vamos lá, o que ele está falando aqui? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Olha o não. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. O sim, atas ao teu coração, atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Olha o resultado. Acharás graça diante de Deus e dos homens. A benignidade e a fidelidade fazem parte lá do fruto do Espírito. Lembra? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui ele enfatizou mais a benignidade e a fidelidade como um colar. Ata no teu coração, no teu pescoço, coloca na tábua do teu coração. Quer dizer, seja isso e demonstre isso. Demonstre vontade. Seja fiel às suas amigas. Seja fiel àquilo que você ouve e pede para você não contar para ninguém. Seja fiel. Seja boa. Seja benigna. Pratique o seu cristianismo. Ajude as pessoas. Se envolva com a igreja. Evangelize. Práticas espirituais. Pratique a benignidade. Por que eu imaginei a ideia de colar? Para que as pessoas vejam. Não adianta você ser bom para si. Ninguém é bom para si escondido. A benignidade é para ser mostrado, demonstrado e mostrado. E olha o resultado. Acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. A pessoa
que dá, ela recebe. A pessoa que ajuda é ajudar. Vai ser amada, vai ser respeitada, vai ter boa reputação. O Carlos e eu, como missionários, nós viajamos muito. Mas também recebemos muito em nossa casa. A Priscila foi nossa hóspede esse ano, né, Priscila? Não deu trabalho nenhum. Come pouco, não chora muito. E como ela, nós recebemos sempre, sempre. E desde quando o Carlos era pastor, nossa casa era sempre aberta para pessoas, eu sempre gostei da hospitalidade. Mas quando viajamos, somos tão bem recebidos. Ficamos nas casas das mais simples aos mais chiques hotéis. Dormimos já no chão, em esteira. Dormimos uma vez na cama do pastorzinho, muito simples lá em Moçambique, que nos deu a cama dele. Comemos comidas chiques, comemos chima com carinho, que é a comida típica moçambicana. E outra, as nossas filhas são tão bem recebidas aonde vão por aí também. Elas estão longe, vocês sabem, duas estão, uma no norte e outra na Argentina. E elas têm acolhimento, elas têm família, elas são queridas. Porque nós ensinamos a elas a darem. E como nós damos, o Senhor também tem cuidado de nós e dos nossos filhos. Então, está dizendo aqui, benignidade e fidelidade, e você será uma pessoa querida e aceita. 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Esse é o 5. Não te estribes no teu próprio entendimento. Esse é o não. Confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. É o 5 outra vez. O não te estribes, ao meu ver, é não se ache. Não pense que você sabe tudo. Não pense que você é a última bolacha do pacote. Seja humilde perante as pessoas e perante Deus. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Não dê um passo sem pedir a orientação de Deus. Resultado, Ele endireitará as tuas vidas. Coloque Deus nos teus negócios, coloque Deus na tua família, coloque Deus no teu trabalho. Vai fazer uma compra no shopping? Leva Deus junto. Deus, o que eu posso comprar? O que eu devo comprar? O que eu não devo comprar? Vai ler um livro. Deus, que livro o Senhor acha que eu devo ler? Vai ver um filme. Coloque Deus nos teus caminhos. E decisões maiores. Vai fazer uma viagem. Devo ir, Senhor. Com quem? Jovens. Faculdade. Decisão de curso. Decisão de casamento. De trabalho. Coloca Deus. Pede orientação. Pede conselhos para pessoas mais velhas. Para irmãos mais maduros. Não ache que você sabe tudo. Não ache que você é independente, já viveu o suficiente, não preciso de conselho de ninguém. Vai se dar mal. Seja humilde perante Deus e as pessoas. E Deus endireitará as tuas vidas. Ele vai abrir os caminhos. Ele vai desembaraçar teus passos. Ele vai te ajudar nas decisões que você tem que tomar. Coloque Deus na tua vida. Olha, eu li o 5 e o 6. Agora eu vou ler o 7 e o 8. Outra vez ele vai falar: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não é isso que nós estamos procurando? Versículo 8. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Outra vez, não seja sábio aos teus. Seja sábio sim, perante Deus, mas não para si próprio. Não acho que você sabe tudo. Teme ao Senhor, saiba que Ele é soberano e que Ele não tira as consequências das nossas escolhas erradas. Teme ao Senhor, fuja do mal, evite o mal. Se aquela amiga que não é crente, que você encontra com ela e ela acaba te influenciando, ao invés de você influenciar ela, fuja, não está te fazendo bem. Senhor, se eu não conseguir influenciar essa minha amiga,
Então, por favor, me ajude a afastar. Agora, se for para conversar com ela, que seja eu a influência positiva na vida dela. E os males estão por aí, gente, na televisão, na mídia, no próprio celular, professores de faculdade. Então, vamos entender que o mal está presente e fugir dele. Não dar ouvido a conselhos que não são de Deus. Porque muitas vezes ouvimos a voz do coração, ouvimos a voz de quem não queria Deus, ficamos doentes. Porque eu estou dizendo aqui, se eu temer ao Senhor e apartar-me do mal, isso vai ser saúde no meu corpo e refrigério nos meus ossos. A gente não tem, ou tanta gente fala de dor nas costas, hoje em dia também, né? E desvio de coluna, e tensão nos ombros, e problema na cervical, né? Assim. Estão pegando perto desse nome. Aqui está prometendo refrigério dos nossos ossos. Gente, eu não estou prometendo cura, nem estou dizendo que a Bíblia está falando isso. Bom, então depois vocês vão falar, se essa falou, eu estou tentando obedecer. E não está acontecendo cura na minha vida. Porque Deus tem os caminhos dele e Ele prova também os corações e Ele tem propósitos para todas as coisas. Eu estou dizendo de quando fazemos escolhas erradas. Quando ficamos tensos e preocupados e ansiosos por qualquer coisa, não entregamos a ansiedade para Deus, a ansiedade de pecado. Aí pesa os ombros, pesa os ossos. E aceitamos a influência do mundo, as filosofias e as ideias da nossa vida vai nos fazer mal. Cuidado. Agora, o 9 e o 10, ele não vai falar de faz, não faz, mas vai falar do faz. É honra ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Consequência? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Dê o teu melhor ao Senhor. Não só financeiramente. O seu tempo, as suas coisas. Financeiramente também. Porque estamos dando o resto para Deus. Estamos dando atenção a esse mundo de workaholic, falamos que trabalho. Aí, quando chegamos em casa, não temos mais disposição, nem energia para filhos, nem para marido, nem para casa. Estamos acumulando coisas, guardando, comprando, querendo ter mais e mais e mais. É o apelo desenfreado ao consumismo, não é assim? E não estamos dando o nosso melhor tempo, não estamos hospedando pessoas que podem ser bênçãos nas nossas vidas, não estamos ajudando, dando aquilo que nós aprendemos. Tem muita gente aqui que é velha na fé. Está na hora de começar a dar o seu tempo, discipular, ensinar, as mais velhas ensinarem as mais jovens. Então, honra ao Senhor com as tuas primícias. Claro que aqui especificamente está falando de bens. E ontem mesmo estávamos conversando em família, conhecemos duas pessoas bem próximas. As duas se dizem crentes. Na adolescência, essas duas pessoas se afastaram de Deus. E foi um período difícil para a família, para os crentes da família, porque olhávamos e não víamos esperança. Nenhum nem outro. Por muitos anos isso. Numa determinada altura, um deles resolveu voltar para Deus. Essa pessoa não tinha emprego, vivia doente, depressivo, resolveu obedecer a Deus, temer ao Senhor. Hoje é casado, firme na igreja, casado com uma moça crente, uma mulher de Deus, e conseguiu bens. Tem uma linda casa, carro, emprego. A gente pensa, prosperidade. Não é essa prosperidade que o mundo está falando aí. Isso é fruto de uma vida quebrada, de uma vida que voltou para Deus. E essa semana a esposa dele falou para a gente:
acorda de manhã, a almofada está lá no chão, porque ele acorda de madrugada para orar. Fala, Senhor, quem te viu, quem te vê? Glória a Deus, a transformação que o Senhor faz. A outra pessoa continua longe de Deus, batendo a cabeça, andando para trás, repetindo, porque não se toca, não obedece, faz escolhas erradas. Então, não estou dizendo também a prosperidade que estão dizendo por aí, que estão apregoando, isso que não vai te dar mais. Eu estou dizendo de uma coerência, de uma vida próxima de Deus, temente a Deus. Com isso, você acaba tendo saúde, você acaba trabalhando mais, você acaba sabendo administrar melhor seus bens. E acaba tendo uma vida confortável. Entende a diferença? Porque prosperidade é você ser feliz com aquilo que você tem. Prosperidade é o contentamento nas coisas do Senhor. É você estar feliz com as coisas que o Senhor te deu. Isso é prosperidade, isso é ser rica. Tem muita gente com muitos bens, infeliz e depressiva. Tem gente com pouco, é muito rico, porque é feliz e agradecido ao Senhor. E por último, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer ver. Não fique chateado se o Senhor te repreender. Quando andamos com Ele, aqui está dizendo, não rejeites, aceite. Se aquela disciplina vem do Senhor, aceite. Pode ser na saúde, pode ser com outras dificuldades, nas crises que estamos vivendo. Porque o Senhor repreende a quem ama e nos repreende como filhos. Hoje eu estava ouvindo o pastor na televisão dizendo, na crise, louve o Senhor. No medo, louve o Senhor. Nas dificuldades, louve o Senhor. Ele falou que os Salmos 52 a 59, se não me engano, é o momento crucial, pior na vida de Davi, quando ele foi extremamente perseguido por Saul. E é um conjunto de salmos onde Davi louva muito ao Senhor. Em meio à perseguição, à dor, ao sofrimento, vamos louvar o Senhor. Porque Ele é dono de tudo. É Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá dinheiro, é Ele que nos dá emprego, é Ele que nos dá tudo. Então, em suma, vamos pedir e buscar o Senhor. E deixar que Ele cuide das outras coisas da nossa vida. Eu vou orar então, que vamos pedir. Querido Deus, obrigado pela tua palavra tão clara. E eu quero pedir que a tua palavra entre, penetre profundamente nos nossos corações. Nos ajude, Senhor Deus, a termos um estilo de vida agradável ao Senhor, em obediência e temor, em fuga do mal, em decisões sábias, em humildade, em doação de tempo, de bens. Nos ajude a não acumularmos para nós mesmos, nos ajude a olharmos para fora, a sermos bondosos, fiéis. Ó Deus, a tua palavra promete tanto àqueles que te obedecem. Aqui estão princípios, ó Pai, de uma vida abençoada na tua presença. Nós pedimos, eu peço pelas minhas irmãs, que o Senhor as ajude a compreender e a viver de forma obediente, temente ao Senhor, e colher frutos e consequências muito doces, muito abençoadas por ti. Fica com cada uma, obrigado por esse tempo. Nos ajude, ó Pai, no restante desse dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gente, como eu comentei aí com vocês, né? Agradecer a Zéza, né? Ter esse tempo de férias dela, né? Ter disponibilizado esse tempo para estar conosco. E a Pri vai pegar uma lembrancinha para a Zéza. Segundo a Pri, eu vou ser mais posta, né?
feitos aí para vocês. Queria agradecer de coração todo mundo que participou. Espero que vocês tenham gostado, né, desse formato novo que a gente teve para o Ministério esse ano. Nós teremos o nosso próximo encontro em novembro, que não é mais do encontro, né, o encerramento, onde a gente vai discutir um pouco do que a gente